Voltamos hoje para dar sequência às nossas aulas de grandezas proporcionais e regra de 3. Na aula de hoje nós vamos falar das regras de 3. Começaremos com a simples e na sequência nós veremos as regras de 3 compostas. Vamos ver como é que vai ficar? Fique ligado aí. Regra de 3 simples. O que quer dizer isso? Os problemas que envolvem grandezas direta ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo prático chamado de regra de 3 simples. Nós vimos na aula anterior as grandezas direta e inversamente proporcionais ou até mesmo as grandezas que não eram proporcionais. Nós vimos que para ser direta ou inversamente proporcionais teria que seguir um padrão de operações. Então, se esses padrões eles seguem, nós temos como prever. E esse processo que vai permitir isso é a nossa boa e velha regra de 3. Para isso, eu vou listar aqui para vocês alguns passozinhos que eu vou sempre utilizar na resolução das regras de 3, tanto a simples quanto a composta. Vamos para os nossos passos. O nosso primeiro passo é identificar as grandezas. Vamos ler o nosso problema identificando as grandezas. E nós vamos dar atenção àquelas que forem grandezas variáveis, que estão mudando de valor no decorrer do problema. Aquelas grandezas que ficam constantes, digamos assim, elas não serão consideradas. Se elas não mudam, para que a gente vai estudar elas? Próximo passo, montar corretamente anotando os valores. Principalmente, pessoal, quanto às unidades de medida. Valores da mesma grandeza têm que estar na mesma unidade de medida. Depois, nós vamos verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Por fim, nós vamos montar a nossa proporção e resolver o nosso problema. Mas, lendo apenas, parece não ser tão simples assim. Mas gente, vamos ver com exemplos agora na prática o que são regras de 3 simples. Temos aqui o nosso primeiro exemplo que diz: uma usina produz 350 litros de álcool com 5 toneladas de cana-de-açúcar. Para produzir 8.750 litros de álcool, são necessárias quantas toneladas de cana-de-açúcar? Vamos aos nossos passos. Primeiro deles, identificar as grandezas. Quais são as grandezas aqui? A capacidade de litros de álcool e nós temos a massa de cana-de-açúcar. Mais alguma coisa? Esse valor aqui é de novo capacidade de litros de álcool e depois a massa de cana-de-açúcar. Vamos anotar aqui as grandezas. Primeira delas, capacidade de álcool em litros. Se você quiser, coloca a unidade de medida. E nós temos do outro lado a massa da cana, dado em toneladas. Lembre-se que o nosso montar corretamente, nós já estamos aqui fazendo o segundo passo e nós estamos prestando atenção às unidades de medida. 350 litros de álcool, então eu vou colocar aqui 350, 5 toneladas. Para produzir 8.750 litros de álcool. 8.750 ele entra aqui. São necessárias quantas toneladas? X. A gente vai colocar aqui. Vamos para o nosso terceiro passo. Verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Vamos pensar naquelas setinhas que nós vimos nas aulas anteriores. Setinha para cima indica aumento. Setinha para baixo indica diminuição. Só que para isso a gente não vai olhar para os valores, a gente vai olhar para as grandezas, independente dos valores que nós tenhamos aqui. Vamos ficar atentos. Se eu tiver mais litros de álcool, eu vou precisar de mais massa ou menos massa? Se você não entender desta grandeza capacidade para massa, pense de massa para capacidade. Não vai mudar a interpretação da questão. Se eu tenho mais massa de cana, eu vou produzir mais litro ou menos litro? Obviamente que mais litro. Então a gente já viu que essas grandezas são diretamente proporcionais. Mas a gente poderia ter colocado para baixo também, não há problema nenhum, tá? Não há problema nenhum. Era só pensar da seguinte forma. Vou trazer aqui para vocês as perguntas. Se eu tivesse menos massa de cana,
eu ia fazer mais litro ou menos litros de álcool? Menos litro. Talvez você estivesse pensando e falasse assim, Beni, mas se você olhar de 350 para 8.750, aumentou. Por que você colocou a setinha para baixo? Primeiro, pessoal, para analisar as grandezas, a gente não vai olhar para os valores, a gente vai olhar para as grandezas, o nome diz, analisar as grandezas e não os valores. Então a gente viu que, independente de nós colocarmos a setinha para cima ou para baixo, essas grandezas são diretamente proporcionais. E o último passo, nós vamos montar uma proporção. Como é que vai ficar essa proporção? Vai ficar dessa forma aqui, ó. 350 está para 8.750, assim como o 5 está para o x. Está aqui a nossa proporção. E aí, a gente vai usar o nosso bom e velho princípio fundamental. Bem, eu posso simplificar essas grandezas antes? Pode sim. Próximo exemplo eu vou fazer para vocês verem. Esse aqui eu vou fazer direto. Produto dos meios, produto dos extremos. Trazendo aqui para o lado, 350x é igual a 5 vezes 8.750. Vocês sabem que eu não gosto de fazer essa multiplicação. X é igual a 5 vezes 8.750 dividido por 350. Cancelando zeros e zeros aqui. 5 por 1 dá 5. 35 dividido por 5 dá 7. E dividindo agora 875, que me restou ali, por 7, vai dar 125. Então, esse valor aqui foi igual a 125. 125 o que? Vamos colocar a resposta. 125, o x estava onde? Toneladas de canas de açúcar. Então nós vimos aqui, se passar de 5 para 125 toneladas, eu aumento também a minha produção de 350 para 8.750 litros de etanol. Vamos para outro exemplo para dar uma clareada aí para vocês. Sabendo que 1.200 frangos consomem 90 quilos de ração por dia, quantos quilogramas de ração 2.000 frangos consumirão por dia? Então vamos aos nossos passos. Primeiro deles, identificar as grandezas. Uma das grandezas é quantidade de frangos e a outra quilogramas, ou seja, massa de ração. Como eu disse anteriormente, você pode anotar como você quiser. Você pode escrever aqui frangos apenas. Frangos, e a outra grandeza é massa, mas você pode colocar assim, ó, quilos de ração. Como você vai anotar essas grandezas, não há problema. Agora preste atenção que nós vamos analisar elas depois. Vamos para o segundo passo. Montar corretamente anotando os valores das unidades. Com 1.200 frangos, eles consomem 90 quilos de ração. Quantos quilogramas de ração? X. Então, 2.000 frangos consumirão por dia. Não vamos já sair montando a proporção e fazendo a conta não, tá, gente? Vamos para os próximos passos. Verificar se é um problema direto ou inversamente proporcional. Não olhe para os valores, olhe para as grandezas. Eu vou colocar assim. Aumentando a quantidade de frangos, você vai precisar de mais ração ou menos ração? Você vai precisar de mais ração. Se você diminuir a quantidade de frangos, você vai diminuir a quantidade de ração. Beleza? Então, o que eu falei na questão anterior é que você pode fazer simplificações antecipadas. Como assim, Beni? Aqui o x a gente não sabe quanto que é, então nessa grandeza de quilos de ração a gente não vai mexer. Mas aqui nos frangos, se vocês observarem, ó, eles são compostos de 2 zeros. Então eu posso cancelar esses 2 zeros dizendo que eu dividi os dois por 100. Eu ainda tenho 12 e 20. 12 e 20 dá para dividir por 4. Por 4 vai dar 3 e aqui por 4 vai dar 5. Então eu poderia trocar esses números por 3 e 5. Essa conta ela vai ficar muito mais fácil. Todas as vezes que vocês puderem simplificar na grandeza antes mesmo de ir para o próximo passo, vai ficar mais fácil, beleza? E agora a gente vai montar a proporção. Como ela é direta, 3 está para 5, assim como 90 está para x. Olha como vai ficar bem mais fácil. E aplicando o princípio fundamental, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós temos que 3x é igual a 90 vezes 5. X vai ser igual a 90 vezes 5
dividido por 3. Eu já percebi aqui que o 90 e o 3 dividem por 3, que dá 1, e aqui vai dar 30. E 30 vezes 5 vai dar 150. 150 é o quê? Quilogramas de ração. Então, para alimentar 2.000 frangos, são necessários 150 kg de ração por dia. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Após abastecer seu carro, Marina seguiu viagem. A velocidade média de 60 km por hora, normalmente ela leva 4 horas para fazer um percurso. Certo dia, ela aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km por hora. Vamos calcular o tempo que Marina levou para percorrer esse mesmo trajeto? Vamos lá? É o seguinte, vamos para os nossos passos. Primeiro deles, identificar as grandezas. Nesse caso, nós temos algumas aqui. Velocidade média, nós temos a velocidade, ela leva 4 horas, o tempo em horas. Ela aumentou a velocidade, vamos ver o tempo. Aqui fala do abastecimento, mas não revela quanto de capacidade tem o tanque do carro de Marina. Então as grandezas nós temos velocidade e nós temos o tempo. Lembrando que a velocidade está em km por hora e o tempo está em hora. Então tá tudo belezinha. Identificamos as grandezas. Montamos corretamente este problema. É a segunda dica lá. A velocidade média de 60 km por hora, Marina gasta 4 horas. Aumentando a velocidade para 80, vamos calcular o tempo, x. Verificar se é direta ou inversa. A gente sabe que aumentando a velocidade, a gente diminui o tempo de viagem. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos montar agora a proporção e resolver. Mas lembre-se que eu falei para vocês no exemplo passado que se nós pudéssemos simplificar aqui, antes vai ser mais fácil. Ou seja, dividindo por 10 a gente cancela os zeros. 8 e 6 também dá dividido por 2, que dá 3, dividido por 2, que dá 4. Agora preste bem atenção. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, que é o caso dessa, não é porque eu simplifiquei, gente, mas a gente vai pegar, manter uma das razões e inverter uma delas. Porque lembra que quando as grandezas são inversamente proporcionais, é porque a razão de uma é igual ao inverso da outra. E a gente vai ter que inverter uma das duas. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 está para 4, assim como, e olha, cuidado, eu vou inverter essa agora. Eu vou colocar, ó, x está para 4. Perceba que houve uma inversão. Eu poderia ter deixado essa 4 está para x, mas eu teria que inverter apenas uma. Vou anotar aqui, ó, inverta apenas uma. E aí, aplicando aqui o princípio fundamental da proporção, vamos fazer aqui, 4x é igual a 12, portanto, x é igual a 3. Observe, ela aumentou a velocidade, ela diminuiu o tempo. Quanto tempo ela vai demorar? 3 horas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos ficar atentos, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre a regra de 3 composta e o que é que diferencia dela para esta que nós acabamos de ver, que é a regra de 3 simples. Valeu, um abraço e até a próxima.